nós venhamos viver as tuas promessas. Para que assim, Senhor, nós vemos o teu querer. É isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Irmãos, aqui é um momento que Deus, Ele está trazendo para Abraão uma promessa. O plano que Ele tem sobre a vida de Abraão, aqui no versículo 18, Ele diz isso aqui, ó. Você será pai de uma nação grande e poderosa. Olha que grandioso. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio de Abraão, todos nós fomos abençoados. Através da vida de um homem que ouviu Deus, obedeceu Ele, fez exatamente o eis-me aqui para servir e determinou que ia viver o propósito. E se cumpriu. Aleluia. Só que a gente vê aqui que diante dessa promessa que Deus dá, em seguida, o Senhor traz uma ordenança para Abraão. Toda promessa que você recebe da parte de Deus, ela vai lhe custar algo. Toda promessa que é derramada sobre a sua vida vai requerer de você algo. Você sabia disso? Sim. Porque aqui, em seguida da promessa, o Senhor diz para Abraão o que ele vai precisar fazer. Porque tem muita gente que quer receber as promessas de Deus e quer viver aquilo que Deus prometeu, mas esquece que existe uma resposta a ser dada diante daquilo que Deus determinou. E para Abraão viver essa promessa, a palavra está dizendo aqui que ele vai precisar fazer algo. Olha para o teu irmão e diz para ele: toda promessa vai lhe custar algo da sua parte. Olha para outro e diz assim: Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Agora, olha bem, sabe aquela parte do olho que tem a bolotinha preta, que tem um nome também que eu não sei. Bolotinha preta, olha aí na bolotinha preta e diz assim: irmão, Deus é fiel. Só depende da sua fidelidade para viver as promessas dele. Aleluia. Então, a gente às vezes é muito bom para receber, e às vezes a gente é excelente para cobrar. Sim ou não? Menino, quando Deus promete uma coisa, a gente fica no pé de Deus, esperando a hora de ver se cumprir. Deus prometeu, Ele vai me dar. Deus prometeu, Ele vai me dar. Vai mesmo. Em nome de Jesus. Mas você vai precisar trilhar o caminho da promessa para viver todas elas. Aqui o Senhor está dizendo para Abraão, preste atenção. No versículo 19, o que Ele disse? Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos. Eu acho lindo que Deus, Ele é perfeito nas suas instruções e em tudo que Ele faz. Aqui Ele diz assim: olha, Abraão, você vai precisar ordenar os seus filhos algo. Então, o primeiro lugar que Ele vai precisar
exercer o seu ministério vai ser aonde? Com os seus filhos, vai ser com os da sua casa. Ele, em primeiro lugar, vai ter que cuidar do seu primeiro ministério, para depois vir os demais. Então, aqui Deus está dizendo, olha, você vai ordenar os seus filhos. Aqui o Senhor está dizendo, olha, em primeiro lugar é a tua casa. Tem muita gente que está querendo pular etapas, e não é assim que funciona. Primeiro é Deus, depois em segundo lugar vem quem? Família. E aqui está dizendo, você vai ordenar os seus filhos. Então, em primeiro lugar, você cuida dos seus. Em primeiro lugar, você guarda os seus. Em primeiro lugar, você prega para os da sua casa. Que tem gente dizendo assim, eu quero viver as promessas, os projetos, os planos, e eu quero ir para tal lugar. Primeiro lugar que você tem que ir, você não precisa dar nenhum passo para fora da porta, é dentro da sua casa. Cuidar, ouvir a voz de Deus e executar ela, vai requerer que a gente gaste tempo, vai requerer que a gente tenha renúncias, vai requerer que a gente faça investimento. Você tem investido nos teus filhos? Porque o papel é do sacerdote, o papel é da sacerdotisa. Em primeiro lugar, trazer a proteção, o zelo dentro de casa. Sabe por quê? Que muitos às vezes estão perdendo os seus, porque muitas vezes eles estão fazendo tudo fora de casa, estão esquecendo de fazer em primeiro lugar na sua casa. Eu não estou dizendo que não pode acontecer de você ser um pai presente, porque às vezes nós somos pai presentes, mãe presentes, nós oramos, nós cuidamos, nós discipulamos, nós amamos, nós instruímos, nós ensinamos, e às vezes os nossos filhos não fazem aquilo que a gente quer. Sim ou não? É verdade? Às vezes a gente quer tanto proteger, que se a gente pudesse, a gente até ligava um botãozinho neles, para eles fazerem tudo certo que a gente quer. Porque isso é a proteção de pai e mãe. E se os nossos filhos não seguirem aquilo que a gente está instruindo, que a gente está ensinando, mas aí Deus olha para nós e vê as nossas mãos o quê? Limpas. Porque quando Deus fala, quando o mandamento vem, ide pregai o evangelho, Ele não está dizendo assim, ó, ide e você é obrigado a trazer as pessoas. Não, Ele está mandando você ir. Se as pessoas vão ouvir, se as pessoas vão vir, aí já é com elas. Então, o nosso papel em primeiro lugar é cuidar da nossa casa, para que as nossas mãos estejam limpas diante do Senhor, para que não haja acusação sobre a nossa vida. E se não acontecer como você instruiu, as suas mãos estão limpas. Mas você precisa, mediante o Senhor, dizer, papai, eu obedeci, eu cuidei. Então, às vezes, os nossos filhos, eles estão se perdendo. Às vezes, o nosso casamento está sendo desestruturado, porque tem muita gente que está cuidando do outro lá fora, fazendo id lá fora, e aí está errado. Aí tem gente que diz assim, mas a palavra não diz que tem que cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados? Sim, mas isso não anula você cuidar em primeiro lugar dos seus. Olha para o teu irmão aí e diz, irmão, primeiro lugar, família. As outras coisas esperam. Quando eu digo em primeiro lugar, todos nós sabemos que a base se chama Deus. E aí você vê aqui no versículo 19 que ele diz assim, ó, ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Então, depois que cuidou dos
filhos, aí você vai para fora. E aí Deus está dizendo assim, ó. A palavra do Senhor está dizendo assim, ó. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. É fácil você ensinar o caminho certo e dizer assim: não somente eu preciso que você saiba e aprenda, mas que você se conserve nele. Como é bom quando a gente está fazendo esse papel de ensinar, de instruir, e a gente vê a pessoa receber e a pessoa obedecer. Porque o papai se alegra. Não é somente aquela pessoa que está cuidando, discipulando você que se alegra. Muito mais se alegra o Senhor na tua obediência. Aleluia. Mas para Abraão conseguir fazer isso, ele precisa construir nele uma referência para outras pessoas. Abraão aqui nesse momento, ele vai precisar ser exemplo. Abraão nesse momento aqui, ele vai precisar renunciar às suas próprias vontades. Porque existe uma promessa para ele viver, mas ele vai ter que fazer a parte dele. E para que as pessoas olhem para ele, escute ele e digam: é assim que tem que ser. Eles vão precisar, em primeiro lugar, ver o testemunho de Abraão. Sim ou não? É verdade ou não é? Porque uma pessoa que fala bonito, que prega bonito, que diz dentro de casa: meu filho, vá por aqui. Mas o pai e a mãe vai no sentido contrário. O filho vai obedecer? Não vai. Porque nós somos a referência deles. Pode ser que vá, em alguns casos extremos, mas é muito raro. Então Abraão aqui, ele vai começar a ser um sacrifício diário da sua própria vida. Porque ele tem propósito a ser vivido. E ele não vai aceitar não viver eles. E só vai depender de quem? Dele. Sabe de quem depende? Você conseguir vencer e viver as grandiosidades do reino na terra, só depende de você. E por que você não está vivendo? Talvez porque você não está fazendo a sua parte. E ela é necessária. Eu quero, Senhor, eu quero. Aí o papai olha para mim, para você e diz: e você? O que é que você está fazendo? Porque aqui o Senhor diz assim, ó, para ele, ó: para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Quem quer viver as promessas de Deus, diz amém. Só dois quer. Quem pela fé quer viver as promessas de Deus, diz amém. Irmãos, existe algo maior projetado por Deus para cada um de nós. Existia algo muito maior do que Abraão. Era o plano que Deus tinha para a vida dele. Era muito maior do que aquilo que ele podia enxergar, do que ele podia imaginar. E assim é nas nossas vidas. E o que é que Abraão está construindo aqui nesse processo da sua caminhada? Ele está construindo um legado. Um legado que será deixado. E construir legado, meu irmão, dói.
Construir legado não é fácil, requer esforço. A Bíblia está repleta de pessoas que deixaram legado de referência para mim e para você. Não somente na Bíblia, como também nos dias de hoje, a gente encontra com muitas pessoas que têm deixado legado. A gente muitas vezes pega referências da Bíblia de grandes homens e mulheres de Deus, como a gente muitas vezes está recitando as frases de John Wesley, um homem devoto ao Senhor que deixou um legado. E nós não vamos muito longe. Existe um casal que a gente conhece, que deixou um legado. Que casal foi esse? Pastor Hugo e pastor Alexandra deixou um legado aqui na Bahia. Sim ou não? Eles construíram um legado de amor e de servir. Quando eles chegaram aqui nesse lugar, eles precisaram renunciar às suas próprias vontades, porque eles saíam do conforto do seu apartamento para vir aqui para esse bairro onde tinha pouquíssimas casas construídas, a maioria de taipa e papelão. E eles desciam aqui, decididos a viver o propósito que Deus os prometeu, que vidas seriam salvas. E como é que eles iam fazer isso? Derramando amor sobre este lugar. E eles desceram aqui nessas vielas, que na época eram vielas, não eram ruas. Deus já prosperou esse lugar, aleluia. Mas há 14 anos atrás, as coisas não eram como são. E eles faziam culto no meio da rua, na frente da casa de uma irmãzinha. E ali as crianças participavam, algum outro adulto. E eles faziam em casa sopa com Dona Socorro, com a mãe do pastor, com Dona Irene, a mãe da pastora. E ali eles faziam um sopão, com mais outras irmãs que também vinham ajudar, lá na casa de Dona Socorro. E eles faziam um sopão e eles desciam para aqui para servir as pessoas. Daqui a pouco foram construir a igreja, o templo. Não. Foram construir uma tenda, tipo de circo. E ali fizeram um culto muito tempo. Foi fácil eles construir o que hoje existe aqui? Foi fácil? Porque isso aqui é obra de construção do Senhor Deus através da vida deles. Foi muita luta. Foi muita renúncia. Sabe o que é eles estarem aqui servindo? E na época, foi bem na época que apareceu uma história, uma história não, que era verdade, que umas pessoas num carro preto carregavam crianças e vendiam os órgãos. Essa história aconteceu há alguns anos atrás. E aí, nosso pastor tinha um carro preto. E as pessoas começaram a pensar que era o pastor, também fazia parte do povo que roubava criança, porque o culto deles era para criança, no início. Ó a irmã aqui dizendo, é verdade, né, irmã? A irmã aqui, ó, aqui nós temos uma que era uma dessas crianças, né? Vem aqui, irmã. Irmã Érica. Suba aqui, irmã Érica. Suba, irmã Érica. Veja o que é um legado. Ele vai além do que o que você vê. Aqui, ó. Você viu com os cultos infantis? Sim, eles distribuíam sopa, pregava no meio da rua, né? Na época, de frente da casa de uma irmã. E eu fui uma dessas crianças. Para a honra e glória do Senhor, foi uma semente que foi plantada no meu coração, na minha infância. E hoje estou aqui, né? Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. É sobre isso. Eles deixaram um legado de amar e de servir, levando salvação para vidas. E quantas vezes eles não precisavam para eles, mas eles entregavam
para o próximo. E muitas vezes eles tiravam dele para dar ao próximo e ficava sem nada. Teve uma vez que o nosso pastor, isso é Deus. Eles ganharam, eles fizeram umas compras de uns alimentos. E eu acho que eles ganharam um bujão. Foi bem na época do aperto, quando chegaram por aqui. E quando eles vieram pregar o evangelho, eles chegaram numa casa que a pessoa não tinha alimento. E eles decidiram pegar as compras dele e doar para a pessoa e ficar sem nada. Não foi nem dividir, eles foram pegar e doar. Aí o Espírito Santo disse: ela também tem bujão não, leva o bujão também. Eles construíram 14 anos nesse lugar, um legado para ser deixado. E hoje nós somos a geração que foi alcançada por esse legado. Esforço, luta, perseverança. Desistir, você pode às vezes até sentir vontade, mas quando você sabe a quem você serve e qual é o propósito que Ele tem para você, você diz: a carne sente, mas eu não vou desistir. Tem um livro do pastor Jackson, excelente, você deve ler ele. Não seja o último de si mesmo. Você não pode ser o último de si mesmo. Você precisa deixar um legado para a próxima geração. Porque foi para isso que o Senhor te criou. Foi com propósito. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Olha o que aqui em Jeremias 1:5 diz. Olha o que o Senhor diz sobre mim e você. Eu já o conhecia. Jeremias 1:5. Eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Você é um escolhido. Você é um separado. O Senhor quer te usar. Mas para isso você vai ter que construir esse legado. Só que o que acontece é que a nossa natureza humana, como eu disse lá no início, está buscando construir as coisas dessa terra. Aí está procurando um bom emprego para ganhar dinheiro. Aí daqui a pouco quer um melhor para ganhar mais. Aí daqui a pouco quer um carro. Daqui a pouco quer uma casa maior do que aqui está. E daqui a pouco vai visando. E aí começa: eu preciso ter, eu preciso de mais, eu preciso alcançar. Isso não é errado. O problema é que às vezes a humanidade começa a se perder nesse querer mais e mais. E o errado que você se perde é quando você faz isso e você esquece que em primeiro lugar está a buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes o ser humano começa a se perder, porque ele começa a se preocupar em deixar uma herança para a geração sua. Porque os meus filhos, quando eu estiver velho, os meus filhos precisam ter como viver, porque os meus netos, e a pessoa começa a trabalhar. É porque eu estou trabalhando para lá na frente eu descansar mais um pouco, e a pessoa começa a focar só em ganhar, em receber e construir heranças dessa terra. Mas Deus não te chamou para construir herança. Deus não te chamou para deixar herança. Deus te chamou para deixar legado. Porque herança material você vai construir, só que a traça e a ferrugem vai comer e vai acabar. Agora, legado é algo que você deixa dentro da pessoa. E legado ninguém arranca, ninguém retira.
Meu pai deixou um legado para mim. Homem de caráter, homem íntegro, homem valoroso. Meu pai deixou esse legado. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, para você ver o que diz assim, ó, em Lucas 12:15. Lucas 12:15 diz: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Deus não está preocupado com quanto você tem na sua conta. Deus não está preocupado com quantos bens você está acumulando. Deus está preocupado com como está o teu coração. Deus está preocupado como você está com Ele. Qual é o teu nível de entrega para Ele? Qual é o teu nível de intimidade com Ele? Qual é o teu nível de renúncia diária? Porque servir a Cristo é matar a carne todos os dias. Aleluia. 1 Timóteo 6:10. Por que a gente tem que estar atento? A gente tem que estar vigilante. 1 Timóteo 6:10 diz assim, ó. Porque, vou ler nessa versão, a minha está em outra. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Segura aí, irmão. Deus quer prosperidade financeira para mim e para você, amém? Mas cuidado, porque se tem algo que muitas vezes corrompe o coração, é quando o dinheiro chega. Diz assim, ó. Algumas pessoas por cobiçar o dinheiro, se desviam da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Porque às vezes a gente se perde querendo mais e mais e mais dessa terra. Daqui a pouco o dinheiro não paga a tua paz. Eu conheço pessoas que se tem algo que não lhe falta, se chama dinheiro. Mas se tem algo que a pessoa mais deseja ter, é paz. E não tem. Do que vale você estar preocupado com as coisas dessa terra e você se perder de nada? Se preocupe muito mais o que você vai deixar de legado. Isso sim vai salvar gerações. Isso sim vai fazer você cumprir o seu propósito. Qual é o legado que você está construindo? Se você precisar hoje ser movido, porque legado, você não precisa estar morto para ser deixado. Os nossos pastores estão vivos e vão viver até 120 anos, amém? Mas já deixaram um legado para a nossa geração aqui, neste lugar. Os nossos papais. Não é esperar quando eu morrer eu vou deixar um legado, não. Você já tem que estar construindo esse legado agora. Qual é a visão que os teus filhos têm de você? Qual é a visão que os teus vizinhos têm de você? Qual é a visão que as pessoas olham para você como cristão e eles podem falar ao seu respeito? O meu filho essa semana disse uma coisa, e eu não digo isso em nenhum momento por vanglória, porque eu sou uma pecadora e preciso melhorar gigantemente. Tem dia que eu esmurro a minha carne, literalmente, fisicamente falando, eu me dou uns bufetes, mando criar vergonha na minha cara, porque tem hora que eu preciso, sabe? Essas loucuras faz parte de mim mesmo às vezes, amém? Cada um com a sua. Então eu preciso matar minha carne todos os dias. Mais um testemunho, para eu não ficar só no testemunho. Meu filho, essa semana estava em casa e ele queria algo que humanamente para ele não era possível.
Era fora da órbita para ele. E ele disse, mas eu queria tanto. Eu, na verdade, nem sei direito o que era. Na hora eu lembro, mas agora eu não lembro. Eu sei que ele disse, eu quero e vai dar certo. Ele, mas não tem como. Aí em seguida ele disse, tem. Porque meu pai e minha mãe vivem de milagre. E eu também quero viver de milagre. Se eles conseguem, eu também consigo. Oh, mas aquilo alegrou meu coração. Porque ele nunca tinha me dito isso, né? Mas em um momento ele abriu a boca e falou, natural, ele sozinho. E eu na cozinha ouvi ele falando. Aquilo alegrou meu coração. Porque se existe algo que é real dentro da minha casa, se chama milagre. Lá na minha casa, tudo é milagre. Olha, não tem mérito meu, nem de meu marido, em nada. Se a gente olha para casa é um milagre, se a gente olha para o transporte é um milagre, se a gente olha para o nosso trabalho é outro milagre. A gente está vivo é um milagre. E eu me alegrei porque se o Senhor decidir me levar hoje, eu sei que eu construí no meu filho um exemplo de fé. E eu fiquei muito feliz. Mas eu preciso melhorar muito também. Aí eu pergunto para você, o que é que você está construindo? Herança ou legado? O que é que as pessoas olham para você e vê? Uma pessoa egoísta que pensa só no seu próprio umbigo, que pensa só no seu próprio eu? Ou uma pessoa que diz assim, eu preciso amar mais o meu próximo. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso me esforçar mais. Eu não sei se tem alguém nesse lugar que esteja aqui ou que esteja assistindo, que meio que a correria da vida pode ter se perdido e se distraído com as coisas dessa terra. Mas Deus está dando uma oportunidade para você em dizer, é tempo de se preocupar com o legado que você precisa deixar hoje para a sua família, no seu trabalho, na sua escola e por onde você passar. Você quer viver os planos de Deus? Pois se alinhe a eles. Porque se você estiver alinhado à sua vontade, você vai ficar só na vontade. Tem muita gente só na vontade. Eu tenho tanta vontade, irmã. Irmã, eu tenho tanta vontade. Aí o papai olha e diz, e por que não está vivendo? Minha filha, está tudo pronto. Ele já preparou tudo. Só depende de mim e de você. Fica de pé, igreja do Senhor. Seu maior propósito não é deixar herança, é deixar legado. É sobre as pessoas olhar para você e ver luz. É sobre você entender que não é sobre somente o agora, mas é sobre a próxima geração, que depende do que você está fazendo hoje. Abraão decidiu viver os propósitos do Senhor. E todos nós fomos abençoados. Tem muitas pessoas, tem gerações e gerações a serem alcançadas através da sua vida. Você não é qualquer um. Você não é um tanto faz.
Você é um filho precioso, escolhido. A Bíblia diz que você foi escolhido antes mesmo que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Não aceite as mentiras do diabo. Não aceite. Oh, ele barabalabalabachou, ele cantererebalabá. Quantos homens pagaram alto preço? Apóstolo Paulo pagou um alto preço, mas grande é o legado que nos foi deixado. Oh, ele barabalabachou. O maior de todos os preços foi pago numa cruz. Um alto preço incalculável, Jesus. Tudo já foi consumado. E o que você está fazendo da sua vida? O problema não está em você querer vencer na vida. O problema está em você colocar isso em primeiro lugar. Deus quer derramar abundantemente sobre todos os seus. Mas a melhor parte é eu e você se derramar nele em primeiro lugar. É eu e você entregar tudo a ele em primeiro lugar. É eu e você estar apto a ouvi-lo e a obedecê-lo, mesmo que isso nos custe algo. Mas o maior Ele já fez por mim e por você. O maior preço já foi pago. Alabarabalabalabaxou. Santo, santo, santo é Ele que está na casa. Ele é perfeito. Ele é perfeito e Ele está te dando a oportunidade de você abrir os teus olhos, abrir também o coração para Ele e fazer o teu caminho de volta. Se você saiu do trilho, se você se distraiu, se você se perdeu, o Senhor está te chamando de volta. Ele está te dando a oportunidade. Volta para o propósito. As coisas dessa terra te distraiu, pois agora o Senhor está te dando essa oportunidade. Volta para o caminho. Volta para Ele, porque existe um legado a ser construído por você. Eleva show, oh, Deus lindo. Senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez. Eu senti o carinho do teu toque, mesmo que eu não veja o teu rosto. Eu sempre sei quando você chega, mesmo que eu não sinta o teu toque. Eu reconheço teu perfume em qualquer lugar, mesmo que eu não veja os teus olhos. Para de correr atrás de coisas. Quando você me olha, eu me sinto. Corre desesperadamente para os braços do papai. Então me faz queimar mais, me deixa te amar mais, mais e mais. Com
todo o meu coração, com toda a minha força. Diz isso pra Todo o Ele. meu entendimento. É com todo entendimento. Eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais, papai. Com todo o meu coração. Diz isso pra Ele. Com toda a minha força. Com toda a minha força, Senhor. Com todo o meu entendimento, papai. Eu quero desesperadamente te amar mais. Meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu quero te amar mais do que eu te amei ontem. É mais do que assim. eu te amo hoje. É desse jeito que Ele Eu quer. quero te amar. Ele não está aqui para te acusar. Mas Ele está aqui para te dar a oportunidade hoje. Você precisa amá-lo muito mais do que o que amou ontem. Você precisa amá-lo desesperadamente, em um nível que esse amor te faça temer e você fuja do pecado, fuja do engano, fuja das mentiras. Qual é as mentiras que o diabo está suando no teu ouvido e você está ouvindo? Papai está na casa e Ele está querendo operar na sua vida. Então não perca a oportunidade que Ele está te entregando hoje. Ele está te dando essa oportunidade. Pare de se preocupar com as coisas dessa terra. Vai passar tudo que está aqui. Com toda a minha força. Oh, Eu quero te amar. Existe um plano, um propósito que nos leva para uma eternidade. E é para lá que eu e você vamos. É para lá. Então reflita. Todo meu coração, Reflita. toda minha força. Será que Com todo meu é para este lugar que você está trilhando o teu caminho? Que você está dando um passo a cada dia de vida eterna? Porque esse é o propósito do Senhor. Quero te amar. E o legado vai ficar aqui para as gerações futuras. E que você esteja o construindo em temor, em obediência, em renúncia, em perseverança e em amor. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus.